Fala galera, aqui professor Cadoca, com a resolução do nosso segundo simulado para o IFMS de 2024. Nosso simulado foi realizado na sexta-feira, dia 20 de setembro. E aí nós temos a primeira questão de matemática, né, a questão 11 do simulado, que é uma questão que envolve aí a escala, né, que é razão, e o raciocínio lógico também sobre razão em relação à quantidade, né, por exemplo, quilômetros rodados, consumo de combustível, consumo em reais aí do carro no determinado trajeto. Questão bem interessante, né? Ele fala assim, em um mapa com escala de 1 para 8 milhões, o trajeto entre duas cidades é 6 centímetros. Então você percebe que quando ele fala que esse trajeto é 6 centímetros, ele não está falando o tamanho real da distância. E se o tamanho lá no papel, no mapa, um tamanho fictício, um tamanho no desenho, né? 6 centímetros não tem como ser a distância real entre duas cidades. E aí a gente tem que lembrar que a escala, que é uma razão, e é uma razão entre o quê? É uma razão sempre entre o tamanho no desenho, vamos colocar assim, esse tamanho no desenho a gente pode chamar que é o tamanho fictício, né? Sobre o tamanho real, tá? Então, isso aqui você precisa guardar que é essa razão. Quando falar em escala, está sempre se referindo a essa razão. E aí, quando ele fala que a escala é de 1 para 8 milhões, você precisa entender, então, isso aqui, ó, a escala é de porque esse sinalzinho aqui, ó, esses dois pontos é uma divisão, para 8 milhões. E nós temos aqui, olha, que o tamanho fictício que fica em cima é de 6 centímetros. 6 centímetros, não podemos esquecer. Tá, olha só o que é que a gente vai precisar achar aqui. Sabendo que o preço da gasolina era R$ 5,10 o litro, o custo dessa viagem com um carro que faz 15 quilômetros por litro, é o consumo em combustível aqui, a cada 12 quilômetros ele gasta um litro, será em torno de quanto? Então, para saber quanto eu vou gastar, né, sabendo que o preço da gasolina é R$ 5,10 o litro, preciso saber quantos litros eu vou gastar. Mas antes disso, eu preciso saber qual é a distância percorrida. E a distância percorrida é a distância entre as duas cidades, ou seja, a distância real, o tamanho real. Vou chamar aqui de D, a distância entre A e B, tá? A distância entre as duas cidades aí que eu estou chamando de A e B. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Simplesmente, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E ficaremos com o seguinte: a distância AB multiplicado por 1 é a própria distância AB. Vai ser 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. O que? Milhões de centímetros. É óbvio que a gente vai ter que passar isso para quilômetro, porque a distância real é medida em quilômetro e porque o consumo do carro está dado em quilômetros. O que é que a gente precisa lembrar da nossa escala métrica? kh decima, né? Temos aqui o nosso mnemônico para lembrar da escala métrica. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como a gente está aqui e quer vir para cá, a gente vai andar para a esquerda, ó. Uma, duas, três, quatro, 5 casas para a esquerda. Voltar 5 casas significa que eu vou eliminar esses 5 zeros aqui, ó. Se eu vou eliminar esses 5 zeros, vai ficar 480 quilômetros. Então, primeira coisa, descobrir qual é a distância que eu vou percorrer. Eu vou percorrer 480 quilômetros em um automóvel que consome a cada 12 quilômetros 1 litro de gasolina. Então, quantos quilômetros ele vai percorrer, ele vai gastar ao todo? Então, a quantidade de gasolina ou de combustível vai ser igual aos 480 quilômetros dividido por 12 quilômetros por litro. Como 48 por 12 dá 4, isso aqui vai dar 40 litros de combustível, tá? O que é que acontece? É gasolina mesmo, tá aqui. Cada litro vai custar R$ 5,10. Os 40 litros, portanto, então, o nosso custo total para essa viagem, e é isso que a gente quer saber, vai ser 40 vezes R$ 5,10, tá? Perceba que eu já eliminei o zero aqui, porque esse zero depois do 1 aí, depois da vírgula, é insignificante. Bom, esse zero aqui significa multiplicar isso aqui por 10. Então, cada zero elimina uma casa decimal. Isso, na prática,
fica 4 vezes 51, que dá, obviamente, R$ 204. Ok? Então, o gabarito da nossa questão é letra A. Primeira questão do nosso simulado. Tranquilo? É apenas isso. Ok, continuando a resolução aqui do nosso simulado, nós temos aí a nossa segunda questão da prova, né? A questão 12 do simulado, a segunda questão de matemática. Foi uma questão do próprio Instituto Federal e fala o seguinte: considere o triângulo ABC, que é esse triângulo que está aqui, ó, os vértices ABC, representado na figura. As medidas dos ângulos OAB e OBC, então vamos lá. OAB, OBC. 40 e 30, aqui já está na figura, né? Sabe-se que OA igual ao B igual ao C. OA igual ao B igual ao C. Então, esse segmento aqui pontilhado, tracejado, é igual a esse, que é igual a esse. Temos três segmentos iguais aqui, partindo do O para os vértices do triângulo ABC. Ele quer saber qual é a medida do ângulo OCA. OCA é esse triângulo que está aqui rachurado e a gente não sabe quem é. Vamos chamar ele de X, tá? Porém, a gente começa a ver aqui umas coisas interessantes. Veja que o triângulo maior está dividido em três triângulos que, por ele dizer que esses segmentos pontilhados aqui são iguais, tornam esses três triângulos aí internos todos isósceles, ou seja, tem os dois lados iguais e também vai ter os dois ângulos iguais. Perceba que se OA é igual a OB, esse ângulo aqui de 40 é igual a esse ângulo aqui de 40. Olha que legal. Beleza? Que mais? Se aqui, olha, OB é igual ao C, também é um triângulo isósceles, se esse ângulo é 30, aqui também vai ser 30, ok? E, obviamente, se OC é igual a OA, esse ângulo daqui também é igual a esse daqui, ou seja, aqui também é X. O que é que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, pegar o triângulo ABO e observar que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, como em qualquer triângulo. Mas já tem 40 com 40, já tem 80. Então, quer dizer que esse ângulo aqui vai valer 100 graus. No mesmo raciocínio, eu vou ter 30 mais 30 aqui no triângulo OBC, 60. Então, isso aqui vai ter 120 graus. O que já dá aqui, olha, 220. Isso aqui, olha, é o que está faltando para completar a volta, né? Um ângulo total de 360. De 120 para 360, quer dizer que esse ângulo todo aqui vai valer 140. Aí, para finalizar, a gente olha para o triângulo OAC, que é um triângulo isósceles. A soma dos três ângulos tem que dar 180. Eu já tenho 140 aqui que a gente acabou de descobrir. Ou seja, resta 40 para dividir para dois ângulos iguais. Quer dizer, então, que 2x é igual a 40 e x é igual a 20 graus, que é o triângulo OCA que ele pede. Portanto, questão número 2 da prova de matemática, letra D de dado. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão número 13, terceira questão da prova. Mais uma questão envolvendo a geometria, uma questão que envolve ângulo. Ele diz o seguinte na questão 13: a medida em graus do ângulo A é igual ao triplo da medida de seu complemento. Então, a medida de A é igual ao triplo, ou seja, 3 vezes a medida do complemento do ângulo em questão, que é o ângulo A. Como é que eu calculo o complemento de um ângulo? Ângulos complementares são dois ângulos que a soma dá 90 graus. Então, eu subtraio de 90 graus para achar um dos ângulos. Então, vai ser 90 menos o ângulo em questão, que é o ângulo A. Para a gente achar o A, a gente vai desenvolver aqui a propriedade distributiva, ó, e aí a gente vai resolver uma equação de primeiro grau. Vai ficar assim, ó. A é igual a 3 vezes 9, 27, ou seja, 270 graus, menos 3 vezes A. A gente vai puxar esse A aqui para o primeiro lado da equação. Vai ficar A mais 3A, né? Ele vem somando, igual a 270 graus. Quanto é A mais 3A? 4A igual a 270 graus. E o valor de A vai ser 270 graus dividido por 4. Efetuando essa divisão aqui do lado, a gente percebe pelo gabarito que isso aqui não vai dar exato. Vamos dividir então. 27 dividido por 4 vai dar 6, né? Se fosse 7 ia dar 28, passava. Então, 27 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24.
vai sobrar 3, e aí eu baixo o próximo logaritmo, que é o zero. 30 graus dividido por 4, agora sim vai dar 7. 7 vezes 4, 28. E aí sobra 2 graus, que não dá para dividir, porque 2 é menor do que 4. Então a gente tem 67 graus inteiros aqui, né? Dá para ver que a única resposta possível aqui é a letra B, a única que tem 67. E o que é esse 30 aqui com esse tracinho, né? É a divisão do ângulo. A gente precisa saber que 1 grau é equivalente a 60 minutos, que a gente representa com esse tracinho. E já aproveitando aqui, ó, 1 minuto vai representar 60 segundos. O que é que a gente vai fazer para continuar aqui, então? Se 1 grau vale 60, esses 2 graus que sobrou vai ser 2 vezes 60, ou seja, 120 minutos. 120 dividido por 4 dá os 30, só que minutos. Por isso que a resposta realmente é a letra B de bola, tá? Lembrando que 30, se 60 é 1 grau inteiro, 30 é a metade. Isso aqui ainda poderia estar escrito assim, ó, 67,5, né? 5 décimos do grau, metade de 1 grau. 67 graus e meio, tá? Porém, o gabarito foi colocado em grau e minuto. Questão perfeita aí. Maravilha? Vamos lá, vamos continuar com a nossa resolução. Bom, chegamos então na questão 14, né, que é a questão número 4 da prova de matemática, uma questão que envolve frações, tá? Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que um quarto desses estudantes preferiu utilizar o Facebook, um terço o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Twitter. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declaram preferência pelo Twitter, então, o total será dividido em 3 redes sociais, que são Facebook, Instagram e Twitter, tá? O que é que acontece? Um quarto vai ficar aqui no Facebook, um terço aqui e o restante aqui no Twitter. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essas duas frações para ver quanto é que falta para o total. Então tem que lembrar que a soma de frações tem uma particularidade, né? Os denominadores precisam ser iguais. Como não são, a gente vai igualar a eles através do MMC. Ou seja, 4 vezes 3, o MMC aqui é 12, que são dois números primos entre si, né? 3, inclusive, é primo, né? Só tem dois divisores. O MC aqui é 12 realmente. 12 dividido por 4 vai dar 3 vezes 1, né? 3, divide e multiplica. 12 agora dividido por 3 vai dar 4 vezes 1 dá 4. Logo, somando aqui Facebook e Instagram, nós temos que 7 dozeavos já estão aqui ocupados nessas redes. O que é que falta para o restante, né? Então, a gente dividiu em 12 partes e tomou, né, já ocupou 7 destas. Quanto é que falta para o total? De 7 para 12 falta 5, né? 5 dozeavos, tá? Então, imagina aqui que eu tenho a nosso total de alunos aqui, ó, como se fosse dividido em 12 grupos iguais. Desses 12 grupos aqui, ó, eu já peguei 7. E aí, quanto é que falta para o restante? Falta 5. Então, é 5 dozeavos, gabarito letra C. Tranquilo? Ou, como é que a gente poderia fazer também usando o cálculo? 1 inteiro, que é o total, ou 12 sobre 12, tá? Esse 1 é 12 sobre 12, 12 de 12, menos 7 de 12, ó, tá? Esse 1 é só referente aqui, 12 sobre 12. A subtração aqui repete, ó, 12 menos 7 dá 5, tá? Então, indiscutivelmente, o gabarito aí é a letra C. Essa foi a nossa questão número 4 da prova de matemática. Vamos agora chegando na metade da nossa prova já e vamos para a questão número 5, que é uma questão teórica. Ele quer saber qual é a afirmação falsa. Então, nós temos 5 afirmações, 4 são verdadeiras e uma é falsa. Qual delas? Todo quadrado é um retângulo? Sim, todo quadrado ele tem os lados paralelos, né? Opostos, paralelos iguais, os 4 ângulos retos iguais. Então, ele é um retângulo, sim. Todo quadrado é um retângulo. Aí na letra A, então é verdadeira essa, não é a nossa resposta. Existem retângulos que não são losangos? Sim. O retângulo, inclusive, ele necessariamente tem os ângulos iguais. O losango não, ele tem os lados iguais, né? O losango é conhecido apenas como equilateral.
equilátero e não necessariamente equiângulo. Os retângulos são equiângulos, tem os quatro ângulos iguais, e os losangos são apenas equiláteros. Então, existem retângulos que não são losangos, verdadeiro. Todo paralelogramo é um quadrilátero? Sim, é necessariamente isso, né? Um quadrilátero que tem os lados opostos, paralelos iguais, os ângulos opostos são iguais, né? Os ângulos consecutivos são suplementares e as diagonais cortam-se ao meio. Mas é um quadrilátero, sim. Todo quadrado é um losango? Sim, assim como todo quadrado é um retângulo, ele é um losango. Por quê? Porque o quadrado tem os quatro ângulos iguais como retângulo, mas ele tem os quatro lados iguais como losango. Então só sobrou para a gente marcar a letra E, que é a falsa. Por quê? Um losango não pode ser um paralelogramo? Necessariamente um losango, ele é um paralelogramo. Ele tem os lados opostos, paralelos e iguais. Então, os lados opostos são paralelos e iguais. Beleza? Então, já chegamos na metade da nossa questão e vamos agora para a nossa questão número 6. Bom? Bem tranquilinho aí. Vamos então à nossa questão número 16. Questão 16 do simulado, número 6 da prova de matemática. É uma questão de regra de 3. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade média para 80? Então, temos grandezas aqui, inclusive, inversamente proporcionais. Por quê? Porque se a velocidade vai aumentar, o tempo vai diminuir. Então, isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta e a outra, por conta disso, diminui. Então, vamos montar o nosso probleminha. Vou colocar aqui assim, ó. A 60 km por hora, faz o percurso em 4 horas, e se desenvolver a 80 km por hora, né, aumentando a velocidade, vai fazer isso em quanto tempo, né? X horas, né? Primeira seta aqui para a variável, e a outra, como a gente viu que se aqui aumentou, aqui vai diminuir, elas são inversamente proporcionais. Significa que quando a gente montar a proporção, essa razão aqui vai ficar invertida, porque ela é inversa. Então vai ficar assim, ó. 4 está para x, assim como 80 está para 60, né? Vai inverter aqui. 80 vai para cima e o 60 vai para baixo. A gente já pode, inclusive, simplificar aqui, ó, o zero de cima com o zero de baixo. E aí já faz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 8 vezes x, 6 vezes 4, 24. Quer dizer que x, o tempo que a gente está procurando, é 24 sobre 8, né? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, 3 horas. E o nosso gabarito é realmente letra A. Questão número 16, bem tranquilo. Agora vamos para a questão número 17. Uma questão aí de equação do segundo grau. Ele quer a divisão entre a soma e o produto dessas duas raízes dessa equação do segundo grau. Nós temos duas possibilidades aqui. A gente pode encontrar as duas raízes usando a fórmula de Bhaskara, usando soma e produto. E aí, encontrar a soma dessas duas raízes, depois que encontrar as duas raízes, encontrar o produto e aí efetuar a divisão da soma pelo produto. Mas é muito mais fácil a gente fazer o seguinte, ó. Como ele quer a divisão entre a soma e o produto, significa que eu vou dividir a soma pelo produto das raízes, ó. Soma pelo produto. Aí existe aquela relação que a gente precisa lembrar. A soma das raízes de uma equação de segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Não pode esquecer disso, é simplesmente menos b dividido pelo a, o coeficiente do x, né? E o coeficiente do x quadrado. E o produto é C dividido por A. Beleza? O que dá uma divisão aqui, ó, entre duas frações. A gente pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso aqui da segunda. Ou seja, fica A, não é isso? Menos B sobre A, desculpa. E aqui vai ficar A sobre C. Simplifica aqui o A com o A, são iguais. Resultado é só pegar menos B dividido por C, que você já vai encontrar o resultado da nossa questão. Bem fácil, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Menos quem é o coeficiente B aqui, ó. O coeficiente B é o coeficiente de x, é menos 8. Então, menos 8 dividido pelo coeficiente C. Quem é o coeficiente C aqui pra gente? 2. Vamos lá. Jogo de sinais aqui, né? Menos com menos dá mais. 8 positivo dividido por 2. A resposta da nossa questão é 4. Portanto, o gabarito é a letra D. Tranquilo? Bem tranquilo aí.
Agora, a gente poderia achar separado um, achar separado o outro e depois dividir, que é da mesma coisa que isso aqui, tá, gente? Não tem muita dificuldade aí nessa questão, não. Vamos para número 18. Agora temos aqui uma questão de potenciação, né? Ele dá aqui o valor de A, dá aqui o valor de B e que é o quociente de A por B. O que é quociente? É o resultado da divisão. Então, o que ele quer que a gente calcule é A dividido por B. Como é que vai dar isso aqui? Ora, vamos colocar o A em cima. Quem é o A? 2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 8 vezes 7. E embaixo eu vou colocar o B, ó. Quem é o B? 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 6. Gente, 2 elevado a 7 em cima e 2 elevado a 5 embaixo é uma divisão de potência de mesma base, né? Você repete a base, que é 2, ó, é igual, e subtrai 7 menos 5, 2 aqui em cima. Vezes quem agora? 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6. Repete a base e também subtrai 8 menos 6, também vai dar 2. Vezes o 7, que não está sendo dividido por ninguém aqui, é o próprio 7. Isso vai ser igual a quanto no final das contas? Ó? 2 ao quadrado dá 4, vezes 9, vezes 7. 4 vezes 9 dá 36, 36 vezes 7, 252 é a resposta da nossa questão. E o gabarito é a letra A. Tranquilo? Questão também simples, né? Questão bem fácil. Nossa questão 19, penúltima questão da prova. Cuidado para não achar o valor de x apenas e achar que resolveu a questão, porque ele não quer o valor de x. Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados é, então ele quer saber a medida dos ângulos, que são iguais. Por quê? Opostos pelo vértice. Isso quer dizer que 8x menos 10 é exatamente igual a 6x mais 5. Passo o x para cá, né? E o menos 10 para lá. Resolução de equação do primeiro grau. 8x menos 6x igual a 5 mais 10. Bom, essa subtração aqui vai dar 2x igual a 15. Qual vai ser o valor de x? 15 dividido por 2. Lembrando que isso aqui é grau. Vai dar 7,5 graus, tá? Lembrando que isso aqui é 7 graus e 30 minutos, como a gente viu na questão número 3 aqui da prova, né? Bom, ele quer saber o valor de x? Não, foi o que a gente achou. Ele quer saber o valor de um dos ângulos. Você pode substituir tanto em 6x mais 5 como em 8x menos 10, porque eles são iguais. Então, vamos substituir aqui, ó. 6 vezes 7,5, 7,5 mais 5. Bom, a gente pode, inclusive, fazer essa multiplicação aqui no cantinho se você tiver dificuldade, ó. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. E como tem uma casa decimal aqui, ó, mantém ela aqui. Ou seja, essa multiplicação dá 45 graus. Com mais 5 graus, 50 graus. Resposta, letra C. Se você fizer aqui, vai dar a mesma coisa, porque 8 vezes 7,5 vai dar 60 graus. 60 menos 10, 50 do mesmo jeito. Tranquilo? E aí, para a gente finalizar a nossa resolução, questão número 20, uma questão de retas paralelas cortadas por uma transversal. Ele quer saber aqui o valor de y apenas. Esse yzinho que está aqui, ó, do lado esquerdo, se você não está enxergando. O que é que a gente vai fazer? Olha, esse ângulo e esse daqui estão na mesma posição, então eles são correspondentes. Logo aqui também vale 2x mais 8. E aí a gente precisa enxergar que isso aqui tudo é um ângulo de 180 graus. Quando eu somar, então, 2x mais 8 com o de baixo, que é 3x mais 2, isso vai ter que ser igual a 180. E aí a gente vai resolver a equação, achar o valor de x, e a gente sabe que é esse ângulo do lado aqui de y, né? Um ângulo adjacente a y. Aí a gente vai achar y fazendo a diferença de 180. Por quê? Porque eles também formam um ângulo raso, eles formam um ângulo de 180 graus, eles são suplementares. Bom, vamos lá. Vamos primeiro achar aqui a nossa equação aqui, né? 2x mais 3x vai dar 5x. 8 mais 2 vai dar 10, que é igual a 180. Obviamente, esse 10 vai passar para lá subtraindo. 180 menos 10 vai dar 170. E x vai ser igual a quem? 170 dividido por 5.
que vai dar 34 graus. Mas lembre-se, 34 graus é o valor de x. Esse ângulo que está aqui, ó, é 3 vezes 34 graus, com mais 2 ainda. 2 graus, né? Então, vai ficar quanto aqui, ó? 90, 3 vezes 4, 12, 102, né? Mais 2, ou seja, 104 graus do lado de cá. Gente, vou aumentar aqui esse desenho para você entender. Nós estamos descobrindo que esse ângulo aqui é 104 graus. E ele está querendo saber na questão quem é y. Se esses dois ângulos juntos dá 180 graus, o y é o suplemento, ou seja, é 180 menos o 104, que obviamente vai dar 76 graus, o que responde à nossa questão. Gabarito, letra D, 76 graus. E assim a gente conclui a nossa resolução do simulado, né, do segundo simulado, que foi realizado na sexta-feira, dia 20 de setembro, da prova aí de 2024, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Obviamente, qualquer dúvida, podem perguntar diretamente aí para mim.